Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de uma série destinada à oportunidade nos fundos europeus Portugal 2030 e para nos ajudar convidamos novamente a Vanessa Delgado, que é Manager da área de Funding da Frontwave. Vanessa, bem-vinda, obrigado por teres aceito o convite novamente. Olá, boa tarde, João. Obrigada a nós. Vamos direto ao assunto. O que é que trazes hoje para, como novas oportunidades para investimentos de fundos europeus? Então, finalmente já conseguimos aqui focar oportunidades que já estão em curso e que estão muito perto de abrir e, portanto, o objetivo de hoje é ser muito focado em aqui três, quatro oportunidades em áreas diferentes, com objetivos diferentes para as empresas e que eu acho que dão uma boa dispersão do que é que os fundos europeus permitem. Então, antes de passarmos efetivamente às medidas que estão disponíveis, eu acho que é sempre bom relembrarmos que Portugal tem aqui disponível um pacote de mais de 39 mil milhões de euros, por via do Portugal 2030 e também por via do PRR. Estes incentivos estão disponibilizados no sentido de poder aqui melhorar a capacidade das empresas e a sua reação a novos embates e, portanto, na área e na prioridade da digitalização e inovação e qualificação é onde nós podemos aqui encontrar maiores incentivos para as empresas. Mas eu julgo que é sempre importante salientar que, apesar de existirem bastantes incentivos e de estarem dispersos por diversas áreas, as empresas têm aqui que se separar quando estão a pensar no seu projeto. E eu queria destacar aqui o que considero serem indicadores de relevo e fatores-chave que permitem às empresas apresentar uma candidatura mais competitiva, porque hoje, essencialmente, os incentivos, as oportunidades existentes procuram que as empresas possam gerar emprego, possam aumentar, incrementar a sua capacidade de exportação e possam aqui trazer maiores volumes de negócios, maior rentabilidade para dentro das suas empresas. E por isso, quando pensamos num projeto, temos que ter muita atenção na forma como o defendemos e na forma como garantimos que ele está a cumprir os critérios de elegibilidade, quer ele, quer as empresas que estão a preparar, e o quão forte é que ele é nestes indicadores de relevo, destacando novamente, sobretudo, a questão das exportações e da capacidade de contratar novas pessoas qualificadas para as empresas. Na minha perspectiva, sempre que preparamos uma candidatura, temos que ter aqui, paralelamente, a simulação do mérito potencial, porque só isso é que nos vai dar garantia que nós estamos verdadeiramente encaixados dentro do que os mecanismos permitem. Agora, indo direto, então, às medidas que já estão disponíveis, neste momento temos aqui disponível os projetos de investigação e desenvolvimento. O objetivo destes projetos são criar novas soluções, produtos, serviços, ou então melhorá-los significativamente. E as empresas podem, neste momento, apresentar um projeto individualmente ou podem fazê-lo em coprodução com outras entidades e com universidades do nosso país. Um, Estes projetos têm taxas de incentivo bastante boas, bastante significativas, na medida em que permitem ir até 80% para empresas que estejam localizadas fora de Lisboa. E, mediante as características desta empresa, seja a dimensão, seja o local onde está localizada a operação, ou seja também a capacidade que os projetos têm para fazer, por exemplo, a sua promoção e divulgação, podemos saltar de uma taxa de base que começa nos 25% para se estivermos a fazer desenvolvimento experimental, ou de 50% se estivermos a fazer investigação industrial, até estes 80%. As empresas que estão localizadas na região de Lisboa e que desenvolvem os seus projetos em Lisboa têm aqui um limite máximo definido de 40% para estes projetos. Depois, dizer que estas candidaturas já estão em curso. Neste momento está em curso uma fase de candidaturas que é até 30 de abril. A seguir a 30 de abril, eles fazem um corte e voltam a abrir novamente a possibilidade das empresas apresentarem candidaturas e isto vai acontecer até ao final do ano. Ainda que tenhamos o horizonte até ao final do ano para poder apresentar estes projetos, na minha opinião,
é importante que as empresas possam preparar-se o mais rapidamente possível, porque estamos sempre sujeitos a questões de dotação orçamental e quando acabar a dotação existente, eles fecham a possibilidade de apresentar candidaturas a esta medida. Depois, temos os projetos de inovação produtiva, que está previsto abrir ainda este mês. Aqui já é uma lógica diferente, já é numa lógica industrial, de permitir que as empresas possam adquirir máquinas, equipamentos, também conhecimento e ao nível de software, por exemplo, para poderem, sobretudo, melhorar a sua capacidade produtiva. E, portanto, estamos aqui a falar de um investimento mais corpóreo, e muitas das vezes é aqui que as empresas aproveitam para poder adquirir novas máquinas e novos equipamentos, mas têm que ser máquinas e equipamentos que tragam inovação para dentro das empresas e que permitam que estes novos processos produtivos ou estas novas soluções sejam produzidos de forma mais inteligente e com maior valor acrescentado para a empresa. Neste caso em concreto, falamos da possibilidade de conseguir um incentivo que tem um limite de 40% e que, mais uma vez, tem aqui uma taxa base que varia de acordo com a dimensão da empresa e depois majorações podemos somar que podem ir até estes 40% de incentivo. Temos ainda também disponível a medida de internacionalização e qualificação. São duas medidas diferentes, mas que acabam por ser muito coincidentes, quer na forma como são financiadas, quer também nos investimentos que permitem as empresas fazer. Basicamente, em causa está a possibilidade das empresas fazerem investimentos que, por um lado, visam ao aumento da internacionalização, a capacidade de chegar a novos mercados, ou, por outro, a capacidade das empresas fazerem capacitação empresarial, conseguindo uma estrutura mais forte, que no fim terá também que visar a entrada em novos mercados. Os investimentos, as despesas que são elegíveis no âmbito destes projetos têm a ver com a aquisição de equipamentos, software e também com a contratação de pessoas qualificadas para dentro da empresa. Se estivermos a falar de um projeto de internacionalização, estamos a falar de, por exemplo, um comercial que vai ser responsável por levar este projeto a novas feiras e a divulgar os produtos e os serviços da empresa, mas se estivermos a falar, por exemplo, dentro de uma qualificação, fará mais sentido, por exemplo, alguém da área da qualidade, que possa, por exemplo, ir implementar dentro da empresa uma ISO 9001, ou algum engenheiro informático que possa fazer aqui alguma implementação mais forte de transformação dos processos da empresa. Portanto, mediante a medida em que nos estivermos a inserir, haverá nuances no tipo de contratação que faz sentido e que poderemos fazer. Mas é financiado o salário base deste colaborador e também os encargos sociais que tem com esse mesmo colaborador dentro do período do projeto, que normalmente são 24 meses. Depois também a participação em feiras, ou seja, deslocações e também não só a participação em feiras, mas também viagens de prospecção de mercado, ou seja, quando eu preciso ir a um cliente, ter com um cliente, e missões inversas, quando eu preciso que um cliente venha até Portugal para ver a minha fábrica ou o meu produto, também é possível. E depois outras áreas têm a ver sobretudo com a subcontratação de serviços, como seja, por exemplo, os ligados sobretudo a ações e campanhas de marketing, sempre numa lógica de maior promoção da empresa e dos seus produtos, não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais. Estes projetos podem ser financiados em 50%, têm uma taxa fixa e têm aqui também um limite máximo de incentivo a atribuir, que são 500 mil euros para projetos já grandes. Prevê-se que prevê-se que em maio possamos ter aqui estas candidaturas disponíveis e, portanto, estamos na altura de poder começar a prepará-las. Por fim, já fora do que é o quadro comunitário, mas considerando esta uma medida, um incentivo também bastante importante, queria-vos falar do CIFID, que é um incentivo fiscal
que existe para as empresas que desenvolvem ID, se tenham elas ou não projetos já aprovados. Ou seja, posso estar a falar de uma empresa que até já tem um projeto dentro da metodologia que vos falava em primeiro de investigação e desenvolvimento, quer individual, quer em copromoção, podem ainda ir buscar um incentivo, uma dedução fiscal para a parte que não foi ainda comparticipada, ou posso estar até a falar de uma empresa que não tem um projeto já apresentado, mas que faz a ideia e, portanto, pode então ir aqui buscar uma dedução fiscal através da dedução à coleta do IRC, que pode chegar aos 82,5% das despesas de ID realizadas no ano anterior. Ou seja, empresas que tenham feito investimento e que agora consigam claramente identificar quem é que foram os recursos humanos que foram afetos a estes processos, a estes projetos. Também que investimentos é que fez, por exemplo, em equipamentos, matérias-primas e componentes, subcontratações que tenha feito para realizar esta investigação dentro da sua empresa, pode apresentar o CIFID até 31 de maio. Estas candidaturas são anuais, ou seja, todos os anos eu posso apresentar o meu CIFID e ir buscar dedução à coleta. Nós temos alguns clientes que poderiam ter que pagar imposto sobre os seus rendimentos e com a dedução que conseguiram não tiveram que pagar, e esta dedução, este crédito fiscal fica disponível por 4 anos e, portanto, pode ir acumulando CIFID após CIFID e assim reduzir os impostos que as empresas têm que pagar. E, portanto, estamos cada vez mais próximos desta data e, portanto, é agora a altura de preparar o CIFID deste ano. Estas são as medidas que eu queria aqui salientar, porque são as que já estão disponíveis ou que estarão muito em breve e, portanto, julgo que faz sentido nós podermos aqui alertar as empresas que nos acompanham para estas oportunidades, porque tem havido muita competitividade ao nível dos fundos europeus e, portanto, é muito importante prepararmos para que, quando as candidaturas abram, já tenhamos aqui a nossa preparada para poder entrar dentro dos primeiros dias e não deixarmos para o fim da fase de candidaturas. Vanessa, aproveitava para perguntar se está prevista alguma alteração, como houve agora uma mudança de governo, tomaram posse hoje, hoje não, ontem, aliás, tomou posse um novo governo. Há alguma alteração perspectivada em relação a estas linhas de apoios? É assim, nesta fase ainda não temos esse conhecimento. Eu não acredito que, em termos globais, possam haver grandes alterações, até porque estas medidas que vos apresentei são medidas que acabam por ser estruturais e que já vêm do anterior quadro comunitário, do Portugal 2020, e que passam para este com diferenças, com apostas em algumas áreas que, se calhar, anteriormente não eram tão visadas, mas que, de certa forma, acabam por ser estruturais. Acredito que o governo possa ainda ter a possibilidade de dar o seu cunho, mas em medidas que sejam novas, por exemplo, não é? Nós já ainda no final do ano apareceram os vouchers startup, por exemplo, que é uma coisa que não tinham aparecido no anterior quadro comunitário. Foram candidaturas muito restritas, muito rápidas, com um objetivo muito específico. E aí o novo governo tem a oportunidade de criar o que achar que faz mais sentido para justamente impulsionar mais rapidamente a nossa economia em algumas áreas. Mas creio que a propensão será sempre para focar tudo o que seja transição digital, transição verde, a descarbonização, são áreas que não podemos mais evitar. Muito bem. Vanessa, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade para nos fazer esta apresentação. Já sabem, na apresentação tinham os contactos da Vanessa, de qualquer forma, na descrição do vídeo nós deixamos novamente os contactos e sugiro então que sejam rápidos, como a Vanessa explicou, o importante nisto é começar a preparar rapidamente para perceberem como é que se podem posicionar, para que as vossas candidaturas entrem o mais rapidamente possível, porque isto, na verdade, depois também, infelizmente, demora sempre muito tempo, não é? Entre as análises, a aprovação. Portanto, quanto mais cedo conseguirmos avançar com isto, melhor para todos, porque conseguimos mais rapidamente, em caso de aprovação, obter o financiamento que necessitamos.
Por nós é tudo. Obrigado por terem assistido e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem. Obrigada, até breve.